O assunto já foi tratado aqui em nosso estúdio, mas infelizmente continua recorrente nas escolas, o bullying. Na última segunda-feira, uma senhora invadiu uma escola estadual na cidade de Anastácio, a 120 quilômetros de Campo Grande, para agredir uma aluna de 10 anos que se envolveu em uma confusão com sua neta de 9 anos. Ela justificou a atitude como uma defesa para a neta, que alega apanhar quase todos os dias de colegas. Como agir em casos como este? Um adulto que tem essa atitude também não está incentivando o bullying? Para debater a questão, eu converso com a psicóloga Suelen Cirugi, especialista em estudos sobre bullying, que vai conversar conosco sobre como ajudar essas vítimas. Bom dia, Suelen. Bom dia. Bom, a atitude dessa avó ao defender a sua neta, muitas vezes passa pela cabeça de outros pais. É a atitude mais correta? Não. Na realidade, a atitude que os pais devem tomar ao evidenciar que seus filhos estão sendo alvos do bullying seria a de, primeiramente, conversar com seus filhos, tentar comparecer na escola juntamente com os filhos, conversar com os pais da outra criança também, sempre fomentando a instauração de uma cultura de paz e não da violência, como você relatou nesse caso que aconteceu recentemente. Até que ponto os pais eles devem interferir nos problemas dos filhos? Até que ponto eles devem que os filhos devem deixar os filhos resolver os problemas sozinhos? Então, atualmente nós falamos muito da questão do protagonismo infanto-juvenil, que é você empoderar a criança para que ela não enfrentar não é o termo certo, porque remete ao combate, e sim para que ela consiga conviver da melhor forma possível com as situações que ocorrem na sua escola. Entretanto, quando passa a ser uma agressão física ou constantes ataques verbais, psicológicos, os pais devem sim, de fato, assumir o controle e procurar também os responsáveis na escola, pela outra criança. Quando for um caso extremo, reunir as provas. Se for o caso do cyberbullying, que hoje em dia as crianças estão tendo amplo acesso às mídias sociais e etc., a internet, reunir as provas, salvar, agrupá-las e realizar um boletim de ocorrência para que as medidas cabíveis sejam tomadas, né? Mas nunca fomentar a cultura de violência, sim a de paz. Mas é que muitas vezes eu tenho filhos, eu sou mãe, e eu já passei por esse tipo de problema. Você conversa com a professora, ela fala que vai resolver, não resolve. Você conversa com a diretora, ela também não resolve. Daí você vai uma terceira vez e fala novamente com a diretora, ela também não resolve. Você acaba ficando de pés e mãos atados, porque o seu filho está sofrendo uma agressão, ele está sendo alvo de chacota. Sim. O que a gente faz, a maneira certa de agir neste caso? Eu acredito que, da forma como você tenha colocado, tenha se tornado um caso extremo. Então, eu aconselho a, em primeiro lugar, procurar as autoridades, né? Realizar o boletim de ocorrência, como eu te disse, agrupar as provas para que isso possa ser comprovado, investigado e sanado pela sociedade. Pela sociedade já é um mal instaurado. Então, que seja pelas autoridades. Se a escola não sanou, que passe a ser pelas autoridades. Tá, e em qual momento que a gente deve levar a criança para fazer um tipo de um tratamento psicólogo? Porque acaba ficando com algumas sequelas. Sim. A minha filha, por exemplo, não queria mais voltar para a escola. Eu tive que trocá-la de escola. Isso. É o que nós falamos. A violência, muitas vezes, ela é velada. Em uma pesquisa que nós realizamos, é uma parceria da Editora Alvorada, a Secretaria de Educação e o Programa Escola de Conselhos da Universidade Federal, onde mais de 30 mil indivíduos foram entrevistados entre alunos e professores, 31% dos 26.900 e pouquinhos alunos que responderam, disseram que já foram alvos de bullying. E desses 31%, 61% não procuraram ajuda. Então, os casos que muitas vezes aparecem, como os casos dessa avó, foi de uma criança que conseguiu contar para a avó. Mas a maioria dos casos ainda são velados. Então, os pais eles têm que procurar indícios
de que seus filhos possam estar sendo alvo de bullying. E seriam indícios seriam psicológicos. Esses indícios que os pais têm que ficar atentos. E que muitas vezes depois você acaba tendo que encaminhar de fato para um especialista, para um psicólogo, para que essa criança comece a ter um acompanhamento. Seriam assim, quando a criança começa a apresentar dificuldades, não querer ir para a escola, uma queda brusca no rendimento escolar, comece a falar muito sobre vingança em casa. Então, os pais, nesse momento, eles têm que ter calma, têm que nunca deixar a fala daquela criança como... Eles não devem minimizar os problemas dos seus filhos. Eles devem ouvir aquilo como um problema real, que muitas vezes alguns pais também escutam e não acreditam, ou então não querem levar em consideração. Acham que o filho tem que sempre tomar a frente. Existem casos que a criança pode tomar a frente e comunicar aos professores, comunicar ao diretor, mas existem casos que, de fato, devem ser os pais que devem assumir esse problema e procurar realmente a escola. Porque muitas crianças são muito quietas, muito tímidas, e até você identificar isso, você vai perceber que a criança está sofrendo esse tipo de problema há meses na escola. Isso. E daí você acaba não tendo opções, porque até que ponto a escola ela é responsável pela atitude das crianças e dos jovens que praticam bullying contra outras crianças. Até que ponto a escola e os professores são responsáveis? Então, nós falamos muito, como eu já disse para você, dessa instauração da cultura de paz. A escola, ela também é responsável por essa instalação. Então, num primeiro momento, na própria programação do ano letivo, a escola deveria colocar nos seus projetos, no seu plano de trabalho, de ação mesmo, essa conversa, esse diálogo aberto com os alunos. Então, de colocar para eles quais serão as medidas cabíveis a quem praticar tal tipo. Porque tal tipo de bullying, tal tipo de agressão física, verbal, psicológica. Então, os alunos, existe uma agressividade natural na adolescência e nesse caso que você relatou anteriormente, até precocemente, devido ao acesso precoce que as crianças têm às coisas, à mídia, às novelas, etc. Então, a escola tomar a frente disso e que se colocar quais serão como eu vou dizer assim, o que elas vão fazer em termos de disciplinamento de quem descumprir determinadas normas. E os pais também, se colocarem claramente para os filhos, quais são os seus valores, o que deve ser feito, qual deve ser... E, inclusive, se o filho cometeu uma atitude de bullying, se o seu filho estiver cometendo e você perceber, colocar para ele que ele deve ir lá, pedir desculpa, ir com ele na escola, mostrar para ele o seu posicionamento, né? Então, mas nós vemos muitos casos que tem pais que acham bonito, Sim. que acham que é uma brincadeira, que não é nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Tem muitos pais que acabam deixando os filhos fazerem o que querem, deixam que a escola eduque, que os outros eduquem, ele acaba sendo um pai omisso. Sim. E aí, como tratar? Deve-se ir direto ao pai, falar com aquele pai? Então, na realidade, a maioria dos casos provém de pais omissos, né? Então, a escola, ela deve sim assumir, não é apenas da escola o papel, mas a escola deve assumir como seu esse papel conjunto com a família. Então, se no caso a família estiver sendo omissa, que pelo menos a escola assuma o seu papel frente ao seu posicionamento nessa instalação de uma cultura de paz. E, em um caso extremo, que não seja diretamente com os pais, se os pais se demonstrarem omissos, que vão para as medidas cabíveis, né, as autoridades propriamente dito. Você colocar um boletim de ocorrência já vai fazer com que os pais omissos comecem a refletir em cima de suas ausências na vida de seus filhos. Muito obrigada, Suelen, Obrigada a você, por seus esclarecimentos. Muito obrigada, bom dia.